Olá pessoal, muito bom ter você aqui comigo para estudar hoje volume do paralelepípedo e volume do cubo. É muito importante esse estudo, bem relevante para a sua vida acadêmica, tá certo? Vem comigo, fica comigo até o final. Olha aí, minha gente, volume do paralelepípedo. Como é que a gente vai calcular o volume de um paralelepípedo? Primeiro, o que é um paralelepípedo? É uma figura tridimensional cujas 6 faces são paralelogramos. E aí eu coloco aqui essa mesma figura para você ver que eu tenho 3 dimensões. Eu tenho o comprimento, eu tenho a largura e eu tenho a altura. São 3 dimensões, por isso tridimensional. A pergunta que fica é: como devo calcular o volume desse sólido, desse prisma? Veja, a ideia é que nesse volume que eu tenho 3 dimensões, eu substitua o comprimento por A largura por B e a altura por C. Porque quando eu fizer o volume, que é a multiplicação dos 3, comprimento, largura e altura, é só multiplicar os 3 que eu vou ter o volume. Eu tenho meio que uma fórmula para calcular qualquer volume de qualquer paralelepípedo, que é só multiplicar os 3. A vezes B vezes C. A, que é esse comprimento aqui, B, que é essa largura, e C, que é essa altura. Então, multiplicando os 3, eu vou ter aí o volume do paralelepípedo, ok? Vamos ver também o volume do cubo. O volume do cubo, para você calcular, antes de mais nada, você precisa saber o que é o cubo. E o cubo também é uma figura tridimensional, ou seja, existem 3 dimensões no cubo. Além disso, ele tem 6 faces congruentes. Então, todas as faces, que são essas regiões aqui do cubo, são congruentes, são iguais. E ele também é conhecido como um hexaedro, beleza? Hexaedro regular, porque além das arestas serem iguais, todas as faces, evidentemente, são congruentes. E se eu pego o volume de um cubo como sendo o comprimento vezes a largura vezes a altura, basta eu multiplicar as 3 dimensões, que é o comprimento A largura A e a altura A. Quando eu fizer essa multiplicação, A vezes A, eu vou ter o volume do cubo. E para aqueles que precisam de uma fórmula mais enxuta, eu tenho essa, que é A elevado a 3, ou seja, eu pego a aresta do cubo e elevo a 3, e assim eu tenho o meu volume, o volume do cubo, beleza? Nesse caso, eu quero exercitar com vocês. Vamos fazer aqui alguns exercícios. Exercício 1, ele fala, certo, do volume, né, de um sólido. Vamos ler a questão. Ele diz assim: observe a figura abaixo. E aí ele me dá essa figura que tem comprimento 40, largura 20 e altura 60. Essa figura representa um aquário. O volume desse aquário é igual a quanto? Para calcular o volume desse sólido, basta multiplicar o comprimento, a largura e a altura, que a gente até escreveu como sendo A vezes B vezes C. A vezes B vezes C. Comprimento, largura e altura. Onde esse A vai ser 40, esse B vai ser 20, que é a minha largura, e a altura vai ser 60. Quando eu fizer a multiplicação dos 3, eu vou ter o meu volume procurado. Veja que eles são múltiplos de 10. Logo, eu vou fazer a multiplicação de 4 vezes 2. 4 vezes 2, que dá 8. E 8 vezes 6, que vai dar 48. E coloco aqui, 48 acrescentado de 3 zeros. 1, 2, 3, que é justamente essa quantidade aqui, 1, 2, 3 zeros. Coloco aqui depois de multiplicar o 4 vezes 2 vezes 6.
Encontrei 48.000, o quê? A grandeza que ele está trabalhando é centímetros. Então, centímetros cúbicos. Então, está aqui a resposta. Porém, quando eu olho as alternativas, ele pede para eu transformar de centímetros cúbicos para metros cúbicos, porque a grandeza das alternativas aqui, ó, está tudo em metros cúbicos. E como é que eu faço essa transformação? Eu uso essa tabela, por isso eu deixei ela aqui esperando a gente. Eu uso essa tabelinha aqui, ó, que é a tabelinha de transformar de uma unidade menor, como centímetros cúbicos, para a unidade padrão de capacidade, né? A unidade padrão de volume, que no caso é o metros cúbicos. Então, como é que eu faço essa transformação? Eu preencho aqui, ó, esses espaços aqui, cada subdivisão dessa, eu coloco um algarismo. Então, 0 aqui, porque eu estou na grandeza centímetros cúbicos, 0, 0. E aqui 48. Como eu quero transformar em metros cúbicos, eu desloco a vírgula que está aqui no final, na grandeza centímetros cúbicos, até a grandeza que eu quero transformar. Sempre à direita, nesse caso a vírgula fica aqui, ó, em metros cúbicos. Esses espaços vazios eu boto 0. Então quer dizer o quê? Que esse resultado de 48.000 centímetros cúbicos equivale a 0,048 metros cúbicos. Então, esse é o resultado dessa questão, que é a alternativa D. Para aquele que ainda não sabe fazer essas transformações relacionadas a sistema de medidas, eu vou deixar aqui uma indicação de alguns vídeos sobre sistema de medidas. Dê uma assistida, vai ser interessante para você. Questão 2, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui e observe comigo na tela a questão 2. A questão 2 diz o seguinte: devido ao aumento na venda de bancadas de mármore e granito, o dono de uma marmoraria instalou em seu estabelecimento outra caixa d'água, com formato de paralelepípedo retângulo, cujas medidas internas são 1,7 metros de comprimento, 1,5 metros de largura e 5,6 metros de altura. Se eu fosse pegar uma caixa d'água para representar isso, está aqui, com as suas dimensões, comprimento, largura e altura. E como é que se calcula, no caso, o volume de qualquer paralelepípedo? É só multiplicar essas três dimensões, comprimento, largura e altura, que chamamos de ABC. Comprimento, 1,5. Aí você coloca aqui, ó, 1,5. Largura, 1,7. E altura, 5,6. Você vai multiplicar os três. Multiplica os três que vai funcionar. 1,5 vezes 1,7, fazendo a continha aqui, ó, 1,5 vezes 1,7. Eu vou ter 7 vezes 5, 35, vão 3. 7 vezes 1, 7, com 3, 10. 1 vezes 5, 5. E 1 vezes 1 dá 1. Quando eu somar tudo, eu vou ter 5, 5 e 2. Como tem duas casas decimais após a vírgula aqui, eu desloco a vírgula duas casas para a esquerda. Ou seja, o número vai ficar 2,55 metros cúbicos para a multiplicação desses dois primeiros. 2,55. Porém, eu preciso multiplicar por 5,6. Então, como é que eu vou fazer? 2,55 vezes 5,6. E aí eu faço a multiplicação. 6 vezes 5, 30, vão 3. 6 vezes 5, 30, com 3, 33, vão 3. 6 vezes 2, 12, com 3, 15. E agora o 5. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 5, 25, com 2, 27, vão 2. 5 vezes 2, 10, com 2, 12. E agora é só somar que eu vou encontrar o resultado esperado. 0, 8, 7 com 5, 12, vai 1. 2, 3 com 1, 4. E o número 1 desce. 14.280. Só que você tem três casas decimais aqui, ó. 1, 2, 3. São três casas que você desloca para a esquerda. Ou seja, 14,28 é o meu resultado
para essa questão. 14,28 metros cúbicos. Então, esse aqui é o resultado da questão 2, que é a alternativa A. Mas não paramos por aí. Vamos pensar agora nessa questão 3 aqui. A questão 3 diz assim, ó, a figura representa um hexaedro, ou seja, um cubo, cuja medida de cada aresta é igual a 3. Então, a medida de cada aresta vale 3. Aqui é 3 centímetros. Aqui também é 3 centímetros. E a altura também é 3 centímetros. Como a gente calcula o volume de um cubo? O volume de um cubo é só multiplicar as arestas. A vezes A vezes A. Ou seja, 3 vezes 3 vezes 3. Bem fácil. Comprimento vezes largura vezes altura. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3, 27. 27 o quê? Centímetros cúbicos. Esse é o resultado dessa questão 3. Qual é a alternativa? Letra D. Ok? A questão 4 que eu preparei para vocês fala o seguinte. A questão 4. No desenho abaixo estão representadas as dimensões internas de um depósito para armazenagem de milho, cujo formato é de um paralelepípedo retângulo. Então, você tem aqui o comprimento que vale 4, a largura que vale 4 e a altura que vale 8. O volume máximo de milho que pode ser armazenado nesse depósito é de o volume máximo. O volume a gente calcula como comprimento, largura vezes altura, a multiplicação dos 3. Quem é meu comprimento? 4. Quem é a minha largura? 4. Quem é a minha altura? 8. Basta multiplicar. 4 vezes 4 dá 16, que multiplicado por 8 vai ser 80 mais 48, que dá 128 metros cúbicos. 80 mais 48. Como você fez isso? Isso se chama cálculo mental. Eu peguei 8 vezes uma dezena dá 80. E 8 vezes 6, 48. 80 mais 48, 128 metros cúbicos. Alternativa D de dado, D de Deus. Pessoal, ainda tem mais duas questões. Vamos fazê-las. A questão agora que eu quero fazer com você é a questão 5. Veja que questão linda. A questão diz assim: Maria produz em sua fábrica um produto na forma cúbica. Olha aqui, dimensões 10, 10 e 10. Para vender seus produtos, ela acondiciona-os, em caixas maiores. Essa caixa maior, 80, 40 e 60. Cubo paralelepípedo. A quantidade de produtos que Maria consegue colocar na caixa grande é igual a quanto? Ela quer colocar essas caixinhas menores aqui dentro. Quantas caixinhas menores ela vai conseguir colocar aqui? Você tem duas maneiras de fazer. Eu vou escolher uma. Observe que aqui é 60. Se eu pegar 60 e dividir por 10, 60 e dividir por 10, eu vou ter aqui 6. Então, eu vou ter aqui, deixa eu tentar desenhar mais ou menos aqui, um paralelepípedo. Só para a gente visualizar, né? Não ficou perfeito, né? Mas você consegue entender o que eu estou querendo. Veja, se aqui vale 60, quando eu dividir por 10, que é o comprimento daqui, 10 centímetros, eu vou ter o equivalente a 6 aqui. 6 caixas na vertical. Já na minha largura aqui, eu tenho 40. Quando eu dividir por 10, eu vou ter quanto aqui? 4. 40 dividido por 10 dá 4. E aqui no meu comprimento eu tenho 80. Quando eu dividir por 10, esse 80 dividido por 10 vai dar 8. Então, basta você multiplicar o comprimento, que é 4, vezes a largura, que é 8, vezes a altura, que é 6. Comprimento, largura e altura, a ordem dos fatores não altera o resultado aqui. Se você colocasse 6 vezes 4 vezes 8, também dá o mesmo. Então, só é multiplicar. Ó. 4 vezes 8, que dá 32, vezes 6.
32 vezes 6 dá 180 mais 12, que dá 192 ou 192 caixas, que é o que eu vou precisar. Alternativa D, de Deus, ok? Deus nos seus projetos, que tudo vai dar certo. Olha só, questão 6, para finalizar mesmo agora com mais esta questão. A questão 6 diz assim: um vaso na forma de prisma de base quadrada tem 5 decímetros cúbicos de capacidade. Então, tudo isso aqui tem 5 decímetros cúbicos. Se colocarmos água até a metade da sua altura, a metade, teremos um volume de água de... Aí vai ter as alternativas. Veja, se eu tenho 5 no total e eu quero completar, deixar só a metade, é 5 dividido por 2, letra B. Porém, tem gente que gosta de ver o cálculo, não é? Então, a área da base vezes a altura é o volume desse prisma, que é o comprimento, que eu vou chamar de A. Largura também é a mesma, eu vou chamar de A. E a altura X. Quando eu fizesse aqui o meu volume como sendo o comprimento A vezes a largura B vezes a altura C, quando eu substituísse o A pelo comprimento, que é o próprio A, a largura, que também vai ser A, e a altura, que aqui é C na fórmula, mas o C aqui é o X, iria ficar assim, ó, A vezes X. Seria a expressão que determina o volume desse sólido, não é? E essa expressão equivale a 5. Vamos dizer 5 o quê? Decímetros cúbicos. Vamos dizer que isso aqui é a primeira informação que eu tenho. Se eu quero agora pegar a metade desse sólido, no caso aqui, eu quero preencher só essa parte aqui, ó, que no caso seria a altura dividido por 2, ou seja, X, que é o todo dividido por 2, o meu volume seria calculado como? O meu volume 2 seria calculado como sendo comprimento, largura e altura. Aí seria A, que é o comprimento aqui, continua o mesmo, ó, o A largura também A, e a minha altura não seria X, seria agora o quê? X sobre 2. Aí o que é que eu tenho? Que A vezes X vale 5. Então eu pegaria tudo isso aqui que eu vou marcar de azul, tudo isso aqui, ó, A vezes X, e trocaria por 5. Mas no final teria que dividir por 2, que é o denominador aqui. Quando eu dividisse 5 por 2, eu teria o resultado da questão, que foi feita de outra forma anteriormente, que dá 2,5 decímetros cúbicos. Beleza, pessoal? E assim a gente encerra essa aula. Espero que vocês tenham gostado, né? E eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal Matemática é Bom Demais e assine lá os sininhos, as notificações, curta, comente, compartilhe com os amigos, para que a gente tenha um número bem legal aí de pessoas assistindo às nossas aulas e sendo favorecidos, tá certo? Então aí encerro mais uma aula no canal Matemática é Bom Demais. Acompanhe a próxima aula que estaremos falando sobre cilindro. Até mais!